Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Teu piloto até o fim. Não te importes com perigo. Eis a mão, confia em mim. Oh, não temas, sou contigo. Teu piloto até o fim. Não te importes com perigo. Eis a mão, confia em mim. Pedimos, Senhor, nos aceitar diante da Tua presença, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa música, tudo que podemos oferecer a Ti, Senhor, seja conforme os anjos oferecem. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E possamos estar cobertos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pela santidade do Senhor mesmo. Que o Senhor venha nos cobrir com a Tua misericórdia, dando-nos, ó Pai Santo, a Tua presença sem embargo algum, sem nenhum impedimento, que coisa alguma esteja causando nenhuma murmuração, nenhuma reserva no coração, nenhum ódio, nem coisa qualquer que possa impedir a atuação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Qualquer vaidade, qualquer coisa, livra-me, livra o pregador de falar qualquer coisa vaidosamente, livra qualquer um de vir à Tua igreja com qualquer outro propósito, a não ser adorar-Te em espírito e em verdade. Te pedimos perdão das nossas faltas. Esperamos que nada possa impedir a cura dos doentes e a nossa maior aproximação de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Tende fé em Deus. Tende fé em Deus, não é? Eu gostaria que todas as pessoas pudessem pôr em seus corações esta recomendação de Jesus Cristo. Porque quando Jesus recomendou assim, tende fé em Deus, logicamente, naturalmente, ele sabia que
isto seria a solução de todas as dificuldades, de todos os problemas em todos os campos da vida. Eu creio que todos estão preparados, prontos em espírito, para entrarem numa perfeita adoração. Saiba que a bênção de muitas pessoas, mesmo a salvação de uma alma, depende muito do seu comportamento, da sua maneira como aproximar de Deus. Então, todos nós vamos dar plena atenção e ajudar em espírito, para que a mensagem não seja simplesmente assim correspondida com gritos de louvores, de amém, mas que ela possa ser vivificada pelo Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nós vamos ficar de pé. E o nosso tema nesta noite seria este: tende fé em Deus. Porque em São Marcos capítulo 11, Jesus, depois de falar com os discípulos, responder acerca daquela figueira que foi amaldiçoada, porque Jesus não encontrou nela frutos, e ela secou, foi secada pela palavra falada, porque a palavra falada não só dá vida, como também seca, mata, não? Ela é a espada de dois gumes. E então, ele diz no verso 22, assim: e Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. A outra leitura é São Lucas 15, mas ela vai ser citada durante a mensagem. Trata-se da parábola do filho pródigo. Senhor, mais uma vez nós voltamos a inclinar as nossas cabeças diante do Teu trono de graça e simplesmente Te rogamos que todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, esta palavra, possam ser abençoadas de acordo com as necessidades que elas têm em suas vidas, sejam materiais, espirituais, físicas. É o nosso pedido para a Tua honra e Tua glória, nós Te suplicamos essas coisas. Amém. Aleluia. Podeis assentar. Tem fé em Deus, se a treva oculta o sol. Tem fé em Deus, se o dia está a findar. Tem fé em Deus, até vencer enfim. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé em Deus, se o sonho se faz pó. Tem fé em Deus, não podes andar só. Tem fé em Deus, é bem estar ouvir. Tem fé, amigo, em Deus.
cima vais, tem fé em Deus, se te retarda o pé, tem fé em Deus, que é teu amante Pai. Tem fé, amigo, em Deus. Amém. Aleluia. Eu tomarei duas mensagens do irmão Branham nesta noite. Uma é fé perfeita e a outra é a maior batalha jamais pelejada. E as escrituras são São Marcos capítulo 11, verso 22, como também a parábola do filho pródigo. São Lucas 15, a partir do verso 11, nós encontramos a parábola. Vocês todos devem estar familiarizados com esta parábola, a parábola do filho pródigo. Jesus recomendou fé em Deus, dizendo: tende fé em Deus. E ele falou isto justamente para os seus discípulos. E fez esta recomendação logo após uma coisa sobrenatural ter acontecido através de sua palavra. Se vocês lerem toda a Escritura, São Marcos 11, do verso 12 em diante, vocês vão encontrar que uma coisa sobrenatural aconteceu. Uma árvore, uma figueira estava ali, cheia de folhas, e estas folhas estavam verdes. A árvore estava verde, portanto, não estava morta, ela estava viva, mas não dava frutos, conforme a sua natureza. De forma que aquilo foi uma coisa muito extraordinária quando Jesus proferiu aquela palavra de maldição sobre aquela árvore. E no outro dia os discípulos passando por ali, como está no versículo 20, eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Então foi uma coisa sobrenatural, super extraordinária, porque ele teve poder sobre o pecado. Eu estou falando no tempo passado, teve, se referindo ao seu ministério terrestre, pessoal aqui na terra. Ele teve poder sobre a natureza, sobre o pecado, sobre os demônios, sobre as enfermidades. E esse poder sobre a natureza parou o vento, a tempestade, secou a figueira, neste caso. Então, cada obra desta que acontecia no ministério de Jesus, naturalmente, impressionava mais os discípulos, os seus discípulos. Porque cada dia, cada instante, eles viam uma coisa diferente acontecendo, uma coisa extraordinária acontecendo através do Senhor Jesus, através do mestre deles. Mas Jesus não veio somente para si e realizar um espetáculo aqui como este que acabamos de ler, que está registrado nas Escrituras. Ele se preocupou em transmitir isto para todos quantos crescem nele, transmitir a sua vida, transmitir o seu poder. E ele veio preparando esta gente, a quem ele escolheu. E por fim nós encontramos que ele derramou do seu próprio Espírito sobre todos quantos creram e esperaram em Jerusalém. E logo São Pedro disse que a promessa não seria somente para eles, seria para todos aqueles que crescem, que fossem chamados, todos quantos o Senhor chamasse. Ele não usou o poder para si próprio, ele quis que toda a sua igreja tivesse o mesmo poder, a ponto de dizer: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e se possível fará maiores ainda. Às vezes hoje, quando se levanta um homem
com poder de curar os enfermos, ele se torna um ídolo e chama a atenção do povo somente para si, como se somente ele pudesse fazer aquilo, como se Deus estivesse sujeito a atuar somente através dele, o que não aconteceu com o profeta. Haja visto que até os anciãos dele ressuscitou uma mulher morta. E ele animou o seu povo. E ele disse: foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Mas vamos observar um pouquinho, com calma, que tipo de fé que Jesus recomendou. Tende fé em Deus. Simplesmente um quadrinho de parede escrito tende fé em Deus? Ele recomendou uma fé que vai além desta fé tradicional, como tradição dos pais, e que não resulta em outra coisa senão em uma vã maneira de viver, da qual nós, como filhos de Deus, devemos ser resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já sabe que eu estou falando em termos bíblicos usados por São Pedro, porque não foi com ouro nem com prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que herdamos dos nossos pais, mas sim com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então nós vamos fixar nisto: tende fé em Deus, mas não uma fé comum, porque você sai por aí e todas estas pessoas que estão bebendo, que estão fumando, que estão andando dirigidas pelo mundo e com ódio em seus corações, e com seus corações cheios de vaidade, de luxúria, de mentiras, elas dizem que têm fé em Deus. Hoje se torna muito até difícil você evangelizar determinadas pessoas, porque elas concordam com tudo que você fala. Esse é o pior tipo que existe. Ela concorda com tudo que você fala. E ela dá até um empurrão naquilo que você está falando. Ela acrescenta alguma coisa. Mas não se trata desta fé, porque se trata de uma fé que remove montanhas. E o Espírito tem nos trazido isto aí, que ninguém deve buscar lenitivos, consolo, em fontes que não sejam fontes de Deus. Nós conhecemos a história daquele menino que estava comendo borracha, pedaço de bicicleta, borracha de escola, e o caso chamou a atenção. Então ele foi levado a uma junta médica, e eles constataram que faltava enxofre no corpo da criança, no organismo da criança, daquele menino. E na borracha contém enxofre. Era uma fonte de enxofre. O que estava faltando no seu corpo, havia um fundo ali clamando por um fundo. Mas ele estava buscando uma fonte errada. E aquilo, ao invés de causar bem, lhe causaria mal. Aquilo viria lhe causar um terrível mal. E a mocidade, especialmente, se não se entregar à extravagância da carne, à liberdade da carne, essas moças, esses moços acham que estão perdendo a vida, perdendo tempo. Na verdade, toda pessoa precisa de lenitivo, precisa de lazer, precisa de alegria. Agora, você olha se esta fonte, onde você está buscando consolo, está buscando alegria, descanso, não vem te causar mal. Na verdade, contém ali, como a borracha contém enxofre. Às vezes contém, de verdade, ali até saúde, porque distrai. Mas vê se aquilo não vem lhe causar um mal espiritual. O homem não fuma à toa. Mas esse é um lenitivo que o separa de Deus e rouba a sua saúde. Além de roubar a saúde, ainda o separa de Deus. O homem não bebe à toa. Mas isso é uma distração. Isso é um vício, isso é um clamor interno. Isso é um vazio que está ali dentro.
e que destrói o seu corpo, a sua saúde, a sua moral e o separa de Deus. E quase todas as diversões do mundo, mesmo sendo lícitas para famílias e mesmo para crentes, elas estão carregando em si mesmas espíritos terríveis. E buscando lenitivo, buscando saúde, buscando prazer, buscando descanso, o homem tem erigido montanhas diante de si. Montanhas que o separam de Deus. E não há coisa pior, não há uma outra expressão para explicar o que é morte, no sentido da palavra. Morte, no sentido da palavra, é separação de Deus. Não há outra coisa que possa explicar esta palavra, morte, a não ser isto, separação de Deus. Isto é que é o real significado da palavra morte. Agora, vocês estão guardando, vamos construindo a coisa assim, como se constrói uma casa, pondo tijolos sobre tijolos. E você verá que muitos problemas, muitas dificuldades, ou seja, muitas montanhas que temos em nossas vidas, foram construídas, erigidas por nós mesmos, buscando uma coisa, às vezes bem intencionadamente. Nós construímos uma separação entre nós e o nosso Deus. Nós colocamos coisas na nossa vida que não permitem Deus nos falar mais. Porque nós então passamos a depositar o nosso coração naquilo. E onde está o seu tesouro, está também seu coração. E é justamente onde está o seu coração é que Deus te vê. Se você está aqui pensando num filme, Deus está te vendo dentro do cinema, não aqui dentro desse tabernáculo. Se você está aqui pensando num jogo de futebol, Deus está te vendo lá dentro do jogo de futebol. Deus está vendo onde você está aqui, mocinha, nesta hora. Você vê que sempre houve um tipo de fé especial. Jesus disse, nem Israel encontrei tamanha fé. Você vê que uma mulher foi e tocou nele de uma maneira especial. Quanta gente tocava em Jesus, apertava Jesus. O próprio apóstolo disse, mas Senhor, quanta gente nos aperta. A multidão é grande, agora o Senhor diz, me tocaram. Aquilo foi um toque diferente. Há pessoas que estão dentro da igreja de uma maneira diferente, porque elas estão com as suas almas, suas entranhas, necessitadas de ouvirem, necessitadas de Deus, necessitadas de adoração. Às vezes não estão nem precisando, elas estão abastadas até, tem abundância em casa, tem roupa, tem tudo, tem saúde, mas elas sentem necessidade de adorarem a Deus em espírito e em verdade, e elas se aproximam de Deus de uma maneira que o agrada, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Agora você vê que essa construção nos dá uma perfeita noção do que é ser um cristão, o que é ser um adorador em espírito e em verdade, e o que é ter uma fé genuína neste Deus genuíno, nesta palavra genuína. Muitas pessoas podem estar no mesmo momento, no mesmo instante, no mesmo lugar, fisicamente. E, no entanto, umas podem estar com seus espíritos vagando, suas mentes vagando, e outras estarem ali em torno real daquilo que está acontecendo, naquele momento. Elas próprias dando o real significado de suas presenças ali. Então eu estou falando do tipo de fé que Jesus disse, porque esse é o tipo de fé que ele falou que remove montanhas.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso combina com o que o salmista diz: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ora, mas Jesus sabia, ele sabia perfeitamente o que ele estava falando. Ele não estava falando uma coisa simplesmente para consolar, como aqueles consoladores que vão dar pêsames, e quando morre um amigo e chega ali consolando a viúva ou viúvo. Jesus não estava assim consolando de uma maneira como dizer, vocês não tenham medo da vida. Jesus sabia o que ele estava falando. Ele sabia perfeitamente o que um cristão genuíno viria a desejar em sua vida, pedir em sua vida. Porque ele viria pedir inspirado pelo próprio Espírito Santo. Amém. Ora, liga isto com deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Mas o que deseja um coração cheio do Espírito Santo? Amém. O que deseja um coração cheio de Deus, tendo, portanto, esse tipo, essa classe de fé em Deus, que Jesus recomendou? Mas sabe o que aconteceu? É que a igreja saiu da casa do Pai, como este filho pródigo deixou a casa do Pai. Este filho pródigo de São Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, pediu os bens que lhe pertenciam. Aquele pai tinha aquele costume, naturalmente reconhecido por Deus, porque ali quando o filho tinha certa idade que era aprovado, então ele logo pegava o que era seu, e se ele se casava, ele logo pegava a sua porção, era separado, entregue para ele, não precisava ficar feito um peregrino aí, como nós conhecemos muitos pais riquíssimos, patrimônios e terras e tudo, e filhos quase que mendigando. Isso quer dizer que é para eles pegarem depois que tudo passar, o tempo passar, e que já ficarem velhos depois que eles forem sepultados. Então eles são herdeiros por causa da lei. Isso é carnal, é terreno. Mas ali os patriarcas, eles tinham filhos, agora filhos no sentido da palavra. Então aqueles filhos não andavam vagabundando, peregrinando. Nós conhecemos uma família aqui no norte que me fez lembrar. 10 filhos, e todos têm suas casinhas na fazenda, e aquela coisa mais linda do mundo. E de manhã todos vão tomar bênção, velho, casal velho, e são abençoados, e chamam o pai de Senhor. Sara chamava o marido de Senhor. Hoje meus filhos chamam ninguém mais de Senhor. E então eles vão ali e tomam bênção, velho pai. De vez em quando eles matam a vaca, e aquilo é uma festa na fazenda. E aqueles filhos todos juntos, unidos, e aquela família mais unida do mundo, e vivendo naqueles princípios. Mas vamos supor que um daqueles filhos dissesse: papai, eu quero minha parte. Foi isso que aquele rapaz fez. E foi embora, e foi esbanjar. Ele não sabe quanto custou, etc. E foi esbanjar. Esbanjou mesmo. Jogou tudo fora, o que ele levou da casa do pai. Mas um dia, quando ele estava comendo muito mal, passando fome e necessidade, e viu as bolotas dos porcos, e ele estava maltrapilho, barbudo, cabeludo, sujo. Então ele se lembrou: na casa de meu pai nem os jornaleiros passam necessidade dessa, e eu vou me voltar.
levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Mas quem pode anular a filiação? Não tem jeito. Se é filho, não tem jeito de dizer: agora você não tem meu sangue mais. O que manda é o sangue, porque seu pai é baiano. Eu sou mineiro, meu pai era mineiro, eu tenho o sangue de meu pai. O que manda é o sangue. Mas isso quer dizer, não pode, ninguém pode anular a filiação. Pode ser um demônio, mas é seu filho. Tem o seu sangue. É filho seu, saiu dos seus lombos. Este é o filho. E foi um filho que saiu de casa. Mas onde é que nós vamos parar com isto? Aqueles que são filhos, deixando as eras da igreja para trás, que vocês já conhecem, aqueles que são filhos nesta era, voltam para a casa do Pai. Agora, o que significaria esta casa do Pai a estas alturas? A igreja deixou a unicidade de Deus, a igreja deixou o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja abandonou completamente o batismo, o genuíno batismo do Espírito Santo, a igreja passou a descrer nos milagres, na cura divina, a igreja perdeu muitas outras riquezas que são dadas, os dons reais do Espírito Santo, ministrados pelo próprio Espírito Santo. Ela perdeu tudo isso, se jogando no mundo, esbanjando no mundo as bênçãos de Deus, jogando as bênçãos de Deus sobre qualquer pessoa e dando o que é de Deus. Mas Elias veio para trazer os filhos de volta à fé dos pais. Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias virá e converterá o coração dos filhos aos corações dos pais, ou os corações dos filhos aos corações dos pais. Isso quer dizer, a sua mensagem levará os verdadeiros filhos que estão dentro das denominações ficarem insatisfeitos, necessitados. Mas, irmãos, Elias veio para mostrar isso e nós nos encontramos como filhos pródigos, porque filhos nós somos. E fomos chamados de volta para a palavra original. Isto quer dizer, para a casa do Pai, onde há abundância. E quando nós chegamos aqui a estas alturas, que classe de fé nós devemos ter? Ou nós vamos ficar como aquele que nunca saiu e não participarmos da festa, e não comermos da vida do Cordeiro imolado, e não comermos o que o Senhor tem nos dado? Fé perfeita não é fé comum. A fé perfeita não é a fé que nós herdamos dos nossos pais denominacionais. Se eles dizem que Jesus salva, está muito bem o dizer, mas a vida do crente é que confirma aquilo que Jesus fez por ele, é que testifica aquilo que Jesus fez por ele. Você vê que assim que aquele moço chegou, ele foi recebido pelo pai, e daí a pouco ele havia tomado banho, se barbeado, e ele estava com anel no dedo, ele tinha calçado seus pés, e ele estava com a roupagem de filho. Ele não estava com a roupagem nem de jornalheiro na casa de seu pai, porque isso seria para os judeus, para servos. Mas ele estava com a roupagem de filhos. Todo mundo que o visse naquele palácio teria que reconhecê-lo como filho, porque ele estava com a roupagem de filho. Agora veja, que tipo de roupagem Deus vem nos dar?
quando nós viemos esbagaçados, mulheres com histórias negras, homens com histórias escuras na vida, quadros tristes, quadros horrorosos. E de que maneira nós temos sido recebidos pela grande graça, suprema graça do Senhor? De que maneira? Justamente isto, ele teve um tempo para se banhar, para limpar. E a palavra opera isto. Ela limpa a pessoa, ela limpa a sua mente, limpa o seu coração, ela limpa a sua vida, para então ele pôr o anel, para então calçar os seus pés, para então vestir a roupagem. Ninguém chega em casa sujo, imundo e bota uma roupa limpa. Primeiro ele vai tomar banho, limpar-se de suas sujeiras, de suas mentiras, de suas coisas, de seus enganos, desta fé comum, dessa fé rasteira, dessa fé que só pode se mover se a razão estiver lhe dando a mão. Venha, venha, puxando pela mão. Não. Eu quero falar nisto, aqui na Fé Perfeita, parágrafo 86. O irmão Branham diz: a fé perfeita resolve toda circunstância, sem importar qual seja. A fé perfeita resolve toda circunstância, sem importar qual seja. Mas aí eu tenho que ficar envergonhado. Todos nós temos de nos envergonhar diante do Senhor, se isso não está acontecendo conosco. Estamos ou não estamos na casa do Pai? Amém. Estamos ou não estamos em Sua palavra? Amém. Em Sua mensagem? Amém. Podemos ou não crer em Sua palavra como entre a vida e a morte? Amém. Mas o que falta é aquilo que Esther disse: se perecer, que eu pereça. Se eu perecer, pereci. O que Ruth disse: onde você morrer, eu morro também. O que falta muito é como que fechar os olhos para a razão, fechar os olhos para os sentidos, porque nunca isso tem trabalhado tanto como está trabalhando agora, contra os filhos de Deus. A ponto do profeta clamar: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Mas fechar os olhos para toda obra negativa do diabo, toda mensagem negativa de Satanás, e andar passo a passo sobre uma fé na palavra de Deus. Amém. Sobre assim diz o Senhor. Aleluia. Qual o enfermo que tem coragem de dizer: eu fui curado pelo Senhor Jesus Cristo? Quando ele foi ferido lá na cruz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Irmãos, na verdade a ciência, Deus entrou na medicina, mas isso tem exercido um domínio, um capricho sobre o povo. Vamos dar graças a Deus por eles existirem. Mas vamos encarar isto aqui pela fé um pouquinho. Eu só quero ajudar as pessoas. Espera um pouquinho. Mas quando isto chega a tomar lugar entre você e Deus, alguma coisa está errada. Quando qualquer coisa chega a ser mais procurada do que Deus, alguma coisa errada está acontecendo com aquela pessoa, com sua fé. Vamos nos desafiar nesta hora. Vamos. Veja aqui, a fé perfeita resolve toda circunstância, sem importar qual seja. Mas toda circunstância, sim, perfeitamente, toda circunstância, porque Jesus disse: tudo quanto pedirdes, tê-lo-eis. Jesus disse: direis a este monte, ele sairá. Direis a esta epilepsia, ela tem que sair, porque isso é um demônio.
Agora, eu sempre falo de uma coisa mais grave para você incluir as menores nisto. A fé perfeita resolve toda circunstância, sem importar qual seja. A fé perfeita domina tudo. Você entendeu o que é dominar tudo? Tudo que está a seu redor. Não colocando sob seus caprichos. Isto é tudo que você precisa para viver como uma cristã. Tudo que possa impedir que você venha a viver de fato como uma filha de Deus, como um filho de Deus. Esta fé perfeita domina tudo. Será que o profeta está sendo extremista? Vejam bem, quando você crê algo, ou se põe a fazer algo, e tem fé no que está fazendo, não importam as circunstâncias. Isso não tem nada a ver, porque a fé domina essas circunstâncias. E Paulo disse que aquilo que não é feito por fé é pecado. Porque a fé domina as circunstâncias. Se é onde há alguma enfermidade, veja, irmãzinha, veja só qual é a batalha do momento, filha. Amanhã você pode estar respirando ali com muita dificuldade, buscando um pouco de oxigênio, morrendo numa cama e precisando desta mensagem. Por que você não dá todo o valor nela agora? Se é onde há alguma enfermidade, e Deus revela que certa coisa sucederá. Aqui está o segredo. Se isto vem a teu coração, você sabe, ele diz assim, você vem na frente para fazer uma experiência, é melhor você ficar lá no seu lugar. E se você vem na frente, qualquer pregador que chama, você vem na frente por um costume, um hábito, isso é melhor que você ficasse lá. Assim, há pessoas que acham que o pregador tem que botar a mão na cabeça dela, porque senão não teve culto para ela. Não é isto. Não é esse tipo de fé. Mas é quando Deus desce no seu coração. É quando Deus te revela algo. Então, aquilo terá que suceder de todas as formas. Sucederá. Você simplesmente fala e segue adiante sem duvidá-lo, sem sequer fazer perguntas. Você sabe que a pessoa não passa do seu ponto de interrogação, porque já é uma coisa concluída. Quando Jesus expirou lá no Calvário, ele disse, tudo está consumado. Está tudo consumado. Toda a obra que ele veio realizar por você já foi feita no Calvário. Você não tem que nem pedir coisa alguma, você tem que crer. Quando a igreja tiver a fé perfeita, ela não orará, ela falará. Ela dirá, isto não é doença mais. Você estava com esta dor. Eu estava com isto, não estou mais. Você estava com aquilo, mas não está mais. Você pode tomar isso para si agora, se Deus desce no seu coração. Então é uma obra consumada. Eu pergunto, irmãos, preste bem atenção. Se Jesus Cristo tivesse aqui em carne, e lá na Praça do Bandeirante tivesse uma placa, Doutor Senhor Jesus Cristo, atenta a hora, se consulta, você iria lá, pagaria a consulta, e iria lá ver que Jesus, o doutor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, te diria acerca de sua enfermidade. E ele pusesse assim na receita, lá no diagnóstico, esse mal seu eu encontrei que ele já foi levado sobre mim há quase 2000 anos atrás. Simplesmente tenha fé no que eu estou dizendo. Você vai no consultório do doutor Jesus Cristo, apanha o seu livro de receitas, a Bíblia Sagrada,
E começa em Isaías 53. E toma essas pílulas todas. E chega aqui e diga: tenha fé em Deus. Não há nenhum pecado na minha vida. Não há nenhum ódio. Não há nenhuma contenda. Não há nenhuma maledicência. Não há desgraça nenhuma escondida na minha vida. Porque eu não posso crer na receita do doutor Jesus Cristo. O profeta diz assim: você vai lá e o médico diz: você está canceroso. Agora, a coisa é forte, é pesada. Isso é a fé perfeita. Paulo disse: a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé dele próprio em nós. Quer dizer, é um desafio para haver um levantamento. Levantar-me-ei. Chega de capengar. Chega de mendigar a vida. Chega, basta! Se a Bíblia diz que Satanás tem sua cabeça esmagada, o que está movendo é simplesmente como o corpo, como uma cobra, que quando você esmaga a cabeça dela, ela fica com o seu corpo mexendo toda a vida. É seu veneno. Fica ali há muito tempo ainda. O que está movendo nesta hora é o corpo do diabo. Porque como o corpo de Cristo está se movendo, o corpo do diabo está se movendo. Mas ele está com a sua cabeça rachada, seu crânio foi fraturado. Ele pisou a cabeça de Satanás. Ele fez uma obra consumada por estas irmãs, por estes irmãos. Não admita nenhuma doença em sua cabeça. Não adianta, não admita. Não admita nenhuma doença, nenhum espírito diabólico te introduzir numa doença incurável. Porque na sua receita, no seu livro de receitas, está escrito que ele levou sobre si todas elas. Agora, como faz, pastor? Ele está doendo. Isto foi uma obra concluída. Está concluído para o cristão. Isto domina sobre toda circunstância. Alguém diz: porém, se você faz isto e aqui, então aquilo vai... você sabe, e a voz está aí na mente. A batalha está na mente, a maior batalha jamais pelejada. E essa batalha está na mente. A vizinha morreu, foi disto. A outra foi parar no hospital, na clínica de repouso. A filhinha do vizinho morreu do mesmo jeito. Começou, foi assim. E o vizinho começou, foi desse jeito. Sua garganta começou assim, irritada, e por fim era um câncer e ele morreu. E agora nós estamos sem nosso pai também. Ele vai morrer também. Então você está dizendo tudo de amém para Satanás. Porque o nome do câncer não é outro, senão o diabo. A ciência botou esse apelido nele. Mas vamos aqui. A fé crê que Deus operará tudo. Se você vai na medicina sob orientação de Deus, fique sabendo, Deus te dirige, Deus usa naturalmente esse meio também. Mas quando você faz por fé, sob orientação, sob uma indicação de Deus, você faz aquilo, então aquilo terá o fim do assunto. Aquilo terá que operar. Porque se não opera, o que faz? Por que não há uma medicina preventiva? Por que você não vê um consultório, um hospital de medicina preventiva, só vê de curativa? Por que esse médico não põe o cliente, o paciente dentro do consultório e explica para ele o que essas coisas estão causando para a humanidade? Esses alimentos dessa natureza, esses refrigerantes estão causando. Por que eles não chamam e orientam? Agora, se Deus me dirige, se Deus te dirige, ora,
você será bem-sucedido. Eu fui bem-sucedido, e há muitos outros que são bem-sucedidos, e aqui você mesmo será bem-sucedida, mas você não pode fazer nada sem fé perfeita. Se Deus deu aquela direção, o irmão Branham, veio a revelação de Deus para ele sobre aquele menino, e ele disse para a mãe: leva a criança numa cidadezinha assim, ou pai, vai aparecer uma mulher assim assim, vai prestar um socorro para você e vai levar uma clínica assim assim, e aquele médico vai operar a criança, vai abrir a cabeça da criança, não sei como, e eu sei que vai acontecer, e foi dito e feito. Aconteceu do jeitinho que ele falou, e o médico operou a criança. Por que ele não orou ali naquela hora? Deus sabe por quê. Mas você precisa ter uma direção de Deus. Você não pode ser uma pessoa entregue, rendida, a não ser a Cristo. Amém. A não ser ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como fazer, porém de todas as maneiras o fará. A fé domina sobre toda circunstância. E além do mais, a fé e o amor estão relacionados, são parentes. Eu não vou falar no amor, eu quero falar somente sobre a fé. E você sabe que sem o amor não adianta a fé. Aí então você leria 1 Coríntios 13. Ainda que eu tivesse fé para remover montanhas, sem esse amor ágape não adiantaria nada. Mas vamos tomar a fé da maneira que os heróis da fé tomaram. Na maior batalha jamais pelejada, parágrafo 111. Ele diz assim: eu tenho visto isso muitas vezes, quando o Espírito de Deus tem caído sobre algum lugar, submetendo as pessoas sob unção. Oh meu Deus, o Espírito do Senhor pode cair aqui neste lugar agora e nos submeter à unção do Senhor? Você cai naquele lugar, naquele corredor, fica submetido ao domínio total deles. Eles tiram sua roupa, eles fazem tudo o que quer com você. Te corta, te dá sangue, tira sangue, põe sangue e dá a comida que eles querem, e você submete totalmente ao domínio deles, ao que eles falam. Eles chegam até a petulância, a arrogância, o desrespeito de quando a irmã precisa fazer um tratamento mais longo, dizer: deixa essa bobagem, corta seu cabelo, que isso é falta de asseio. Não sabem nem respeitar a fé dos outros. Preste bem atenção. Oxalá que caísse uma unção do Espírito Santo aqui, o Espírito Santo pudesse cair aqui nesta hora, a ponto de sujeitar, submeter a todas as pessoas a sua unção, as suas maneiras. Se você não se submete ao médico, ele não pode te operar. Se você não se submete ao Espírito Santo, ele não pode operar na sua vida. Submetendo as pessoas sob a unção. Oh, como eu espero esta hora. Tem que haver um clamor por esta hora, por este momento, dele cair a ponto de submeter todos os meus sentidos, todos os meus motivos, todos os meus objetivos, todos os meus passos à sua unção. Ele é um homem completamente rendido, submetido à unção do Espírito Santo. Mas o que acontece é que damos muitos passos, a maioria dos passos é pela nossa própria vontade. Então ele vira carinhosamente, naturalmente de uma maneira ousada: se este grupinho congregado aqui nesta manhã, no nosso caso nesta noite, pudesse unicamente tomar essa mente e tirar toda a dúvida, cortar toda a dúvida, como poderia duvidar jamais quando ver os mortos ressuscitar, aos coxos caminhar, aos cegos verem e aos surdos ouvirem? Se cai esta unção, talvez não haveria nenhum grito. Quem sabe haveria a tremura, lágrimas quietas e caladas. Talvez não veríamos nenhumas mãos levantadas e saltando e gritando e daqui a pouco maldizendo ali fora, comprando e vendendo ali fora. Mas quem sabe cairia um temor, um tremor,
e haveriam lágrimas irresistíveis, copiosas, de renúncias, de arrependimento a toda transgressão, a toda desobediência, a toda resistência ao Espírito. Quando o Espírito de Deus vem e te fala e você não dá ouvido, fica sabendo a pior coisa que você já cometeu na sua vida não foi fumar um cigarro, não foi beber uma garrafa de cachaça. Às vezes você faz a pior coisa na sua vida depois de crer, que o Espírito Santo te dá uma mensagem e você virar as costas para ela, endurecer sua cabeça e diz que tem um galo na minha cabeça, mas isto vai assim mesmo. Isso é desobediência, é transgressão a Deus. E por causa disso não podemos ver maiores maravilhas nos nossos filhos, nos nossos lares, na igreja. Isto é que é o certo, isto é que é o correto. Vamos olhar no espelho. Quanta palavra ociosa, quanta atitude descaridosa, quanta resistência ao Espírito, quanta maledicência uns contra os outros. Quantas vezes ocupados com vida de irmãos, e até mesmo de ministério, de diáconos e tudo, ocupados com vida de esposas dos outros, com passados dos outros. Tudo isso é o diabo, tudo isso é transgressão, tudo isso é opróbrio. Isso não permitirá a fé perfeita operar. Ah, sim. Se este grupinho, não é grupão não, esse grupinho congregado aqui, nesta noite, pudesse unicamente tomar essa mente e tirar toda a dúvida, se converteriam como aqueles dois filhos da viúva, estavam sorrindo, escarnecendo lá, ficaram amarelos na hora e começaram a chorar, ao invés de estarem aí. As coisas mudariam completamente. E nós poderíamos ter muito mais de Deus. Eu próprio sou culpado, minha casa é culpada, você é culpado, sua casa é culpada. E eles não podem vir enquanto essa perfeição não chegar em nós. Mas se esse grupinho congregado aqui nesse instante pudesse unicamente tomar essa mente. Vejamos aqui e ter a classe de Abraão no parágrafo 125. Deus está chamando nesta manhã a toda a semente de Abraão, a essa mesma classe que Abraão teve. Fé na sua palavra, fé na sua promessa. Por que, meu irmão, você sabe que você está errado? Por que você não dá uma sacudida na sua carne agora e diga: diabo, me deixa? Satanás, sai de diante de mim. E eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que rastejar no altar. Eu não posso ter vergonha de o povo ver eu me rastejando. Então, teremos a mesma classe de vida que Abraão teve. Mas você sabe de uma coisa? Pouca gente quer a mesma classe de vida de Abraão. Quando se refere às promessas de Abraão, todo mundo quer. Mas quando se refere à sua vida, ninguém quer não. Sua vida foi muito difícil, irmãos. Sua vida foi muito difícil. A promessa lhe custou muito caro. Ele foi provado quase que sem compaixão, parece. Diz que como Deus abandonou o Filho no Calvário, os fiéis foram como que deixados em covas, jogados em covas, em calabouços, foram jogados em fogueiras. Mas a classe de vida que eles tiveram, poucos querem. Você olha nos tamancos, nos saltos que as irmãs usam, nos seus vestidos apertados, e vocês estão, na maioria, prontas para ser cobiçadas. Vocês não querem ter a mesma classe de vida que Abraão teve. Vocês querem sempre ficar novinhas, homens velhos.
É a mesma classe de vida que Abraão teve? Vamos um pouquinho adiante. Se é a mesma classe de vida, é a mesma classe de fé. E se é a mesma classe de fé, então trará os mesmos resultados. E o profeta disse: como ele foi transformado, nós também seremos. Nós seremos renovados, transformados. Voltaremos para uma idade de mais ou menos 22 anos ainda aqui. E iremos ao outro lado da terra somente através de um pensamento. Não dependeremos de automóvel, de um ter um carro e outro não ter. Um tem que andar de bicicleta e outro de automóvel, outro de avião. Nada disso. Então não haverá nenhum necessitado. Não haverá diáconos para distribuir mantimentos. Tudo isso cessará. Porque a mesma classe de fé trará a mesma classe de vida. A mesma classe de vida traz a mesma classe de fé. E a mesma classe de fé traz os mesmos resultados, os mesmos acontecimentos. Você quer ver uma coisa? Segure no banco. Mantenha-se firme. A mesma classe de vida sodomita trará para este mundo o mesmo resultado que Sodoma teve. Isso desceu? Isso entrou no seu ouvido e saiu no outro ou desceu no coração? A mesma classe de vida que as mulheres e os homens tiveram em Sodoma, o mundo chamado cristão de hoje está tendo. Mas o mesmo juízo que aquilo chamou sobre Sodoma virá sobre essa terra agora. É o mesmo resultado, porque elas têm a mesma classe de vida, a mesma classe de fé. Espírito sodomita, entregues às paixões infames. Mas a mesma consequência que veio sobre Sodoma, a mesma classe de resultado virá sobre esta. O diabo restaurou a fé sodomita. O diabo restaurou a fé antediluviana. O diabo enviou seus mensageiros. Seu anjo foi enviado. E as mulheres creram em sua mensagem e foram batizadas em sua mensagem. Estão cheias do espírito sodomita. Estão cheios do espírito sodomita. A terra está cheia de iniquidade. O juízo virá sobre a terra. O juízo de Sodoma e de Gomorra, porque ela está tendo a mesma classe de vida. Mas por outro lado, a pequena noiva do Senhor Jesus Cristo tem a mesma classe de vida de Abraão, a mesma classe de vida dos apóstolos. Estou falando assim, mas tem muita coisa para acontecer para chegar ali. Ela tem, mas isso tem que explodir. De uma forma ou de outra terá que acontecer. Terá que vir. Tem que vir a mesma classe de vida. A mesma classe de fé traz a mesma classe de vida. Tenha de fé em Deus. Fale em sua cura. Fale na unção do Espírito Santo em você. Fale no seu rapto. Fale no que Jesus tem feito. Fale boas coisas. Não fale coisas más. Fale somente coisas que promovam edificação para aqueles que ouçam. Tome atitudes de fé. Fiquem de pé pela fé na palavra de Deus. Tome a doença e joga fora agora. Tome a classe de fé. Abraão apanhou uns facões enferrujados. Nós temos mais do que aquilo. Temos a palavra do Senhor. Temos a palavra de Deus. Temos a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso não te move para uma vida diferente? Para uma classe de vida diferente? Queria você que lançar fora hoje alguma corrente de Satanás? Aleluia, aleluia. Aleluia. Tem muitos gadarenos que o mundo não consegue prender, mas também a palavra não consegue, a igreja não prende.
O mundo não conseguia prender o gadareno, não conseguia lhe dar volta. A igreja também não conseguia. Ele não queria nem uma coisa e nem outra. Há pessoas que não sabem o que quer. Elas estão ocadas. Isso lhe falta o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Mas outro dia eu perguntei, já encontraram os ossos de alguém em algum lugar porque ficou ali de jejum até que Deus batizasse com o Espírito Santo? Uma mulher emburra e fica 3 dias sem comer. Fica 3 dias com as costas viradas para o marido. Fica 3 dias sem falar com ele. Mas eu pergunto, quem é que fica 3 dias orando e jejuando e falando com o Senhor? Essa casta não sai a não ser com jejum e oração. Certas castas não saem. Não saem, não adianta. Isso aqui pode rasgar, pode explodir. Não resolve. É como um sino quietinho, badala pra lá e pra cá. Não resolve, volta do mesmo jeito pra casa. Oh, mas se Deus vem e fala o seu coração, você toma isto por fé. Você não terá que se emocionar. Você não terá que sentir. Você tem que simplesmente crer. Se o Espírito de Deus opera, isto é o suficiente. Então, ponha sua mão um sobre o outro e ora com toda a sua fé que você tem, com toda a fé no seu coração. Ore como você quiser. Ore agora por esta pessoa sobre a qual você tem sua mão, a outra orando por você. Não fique sem orar por alguém. Aleluia. Sei que todo fim tem um começo,
E às vezes é difícil suportar quando a prova está começando. Meu irmão, dá vontade de chorar. Quando isso acontece, uso o joelho. Em oração vou falar com Jeová. Para Deus não há impossível. Conto pra Ele, porque pode resolver. Se a luta está difícil, vou dobrando os meus joelhos. Quando me sinto cansado, vou buscá-lo primeiro. Quero ver quem é maior do que esse que eu falo. Quero ver quem vence mais do que esse que eu conheço. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, fala tudo lado a lado. Isso mexe com a gente, porque Ele é o Deus dos crentes. Sei que todo fim tem um começo, e às vezes é difícil suportar quando a prova está começando. Meu irmão, dá vontade de chorar. Quando isto acontece, uso o joelho. Em oração vou falar com Jeová. Para Deus não há impossível. Conto pra Ele, porque pode resolver. Se a luta está difícil, vou dobrando os meus joelhos. Quando me sinto cansado, vou buscá-lo primeiro. Quero ver quem é maior do que esse que eu falo. Quero ver quem vence mais do que esse que eu conheço. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, fala tudo lado a lado. Isso mexe com a gente, porque Ele é o Deus dos crentes.